Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo, ele é de 250. Eterna sucessão dos mundos. A Gênesis, capítulo 6, a questão de número 50, né? Que Galileu assim nos diz: temos aqui um mundo que, desde o primitivo berço, percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Então, Galileu, ele está aqui se referindo à Terra, né? Porque se nós pararmos para observar, a Terra, ela percorreu desde o primitivo berço, percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Tanto é que nós vamos deparar melhor com essa questão no capítulo 7º, Esboço Geológico da Terra. Você entendeu? Então, no esboço geológico da Terra, trata-se de períodos geológicos, estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual nascimento do homem. Só que período diluviano não tem nada a ver com o dilúvio da Bíblia. Porque o dilúvio da Bíblia, ele é inexistente. Quando nós chegarmos no capítulo 7º, nós vamos esmiuçar de uma tal forma que você vai conseguir entender o que significa período diluviano. E também você vai entender o que significa período pós-diluviano ou atual nascimento do homem. Então, a Terra, temos aqui um mundo que desde o primitivo berço percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se-lhe o foco interior da existência. Então, extinguiu-se-lhe o foco interior da existência. Seus elementos perderam a virtude inicial. Os fenômenos da natureza que reclamavam para se produzirem a presença e a ação das forças outorgadas a esse mundo já não mais podem produzir-se, porque a alavanca da atividade delas já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável. Então, olha só para você ver como que mesmo a Terra, esse pequenino globo, né, que muitos o têm como insignificante. Porque se nós pararmos para analisar, a Terra, de fato, é um globo insignificante. A nossa Via Láctea é um sistema, é uma galáxia, é uma Via Láctea insignificante. A nebulosa que compõe a nossa Via Láctea é uma nebulosa insignificante. Isso
Galileu, quem nos disse nos vídeos anteriores. Só que nós temos que entender uma coisa. Todos esses elementos são insignificantes no sentido de que, perante a eternidade, perante o infinito. Então, como nós já dissemos, você pode percorrer 10 bilhões de anos-luz, que você não terá saído de um grão de areia na lâmina de um microscópio. Isso para você ter uma leve noção. Ou melhor, para termos, né, uma leve noção. Só que nós temos que entender que, da mesma forma como 10 bilhões de nebulosas, 10 bilhões de galáxias são formadas, constituídas de um só elemento e de uma só lei, né, que é a lei de rotação, a lei de gravidade e por aí em diante. Todos os elementos. O nosso globo, que nós achamos também insignificante, ele é constituído de todos os elementos. A única diferença é o volume de massa. A única diferença é o volume de massa. Agora nós temos que entender também que essa massa possui um volume muito reduzido, não é? Sim, mediante Betelgeuse, é lógico que é muito reduzido, é muito insignificante. Então, se você colocar o desenho da Terra próximo ao desenho de Betelgeuse, você vai perceber uma diferença enorme. Mas nós temos que entender que esse globo insignificante, que é a Terra, além de ser constituído de todos os elementos os quais existem em todas as nebulosas e em todas as galáxias, por todos os universos e por todas as eternidades, a Terra é um planeta condizentes às nossas necessidades evolutivas. Caso contrário, não estaríamos reencarnados aqui na Terra. Nos encontraríamos, por exemplo, em Antares, em Sírio, nas Pleiades, cinturão de Órion e por aí em diante. Por isso devemos agradecer a Deus a todos os instantes. Nós devemos agradecer a Deus todos os instantes por nos encontrarmos aqui na Terra. E como eu já disse a muitos amigos meus, eu repito a vocês: não existe planeta melhor nos universos e por todas as dimensões que o planeta Terra. Não existe lugar melhor que a nossa casa. E a nossa casa é a Terra. Nós temos tudo que conspira a nosso favor. Nós temos abundância de oxigênio. Se, com todo respeito, há sob a Terra
seres que, eu vou usar um termo pejorativo, que não presta, esses seres somos nós, que desvirtuamos os desígnios das leis divinas, não é? Mas eu não vejo assim, com todo respeito, eu não vejo graça nenhuma em evoluir e ir para outras dimensões. Isso vai ocorrer naturalmente. Mas eu não vejo graça nesta preocupação das pessoas. Vamos aprender a conviver com as almas aqui na Terra. Não há nada mais importante que aprender a viver com as almas aqui na Terra. Não é? Então, ora, dar-se-á que essa Terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus? Galileu está tentando nos mostrar o princípio da Terra. Ora, dar-se-á que essa Terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus? Dar-se-á a permaneça inscrita no livro da vida universal, quando já se tornou letra morta e vazia de sentido? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a galardoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que o governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na vida e que a conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir à desagregação de seus elementos constitutivos. Não é verdade? Vamos reler novamente, só para a gente fixar mais. Olha que legal. Dar-se-á permaneça inscrita no livro da vida universal, quando já se tornou letra morta e vazia de sentido? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a galardoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que a conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir à desagregação de seus elementos constitutivos. O que Galileu está querendo com isso dizer? Você não repara, está coçando assim, não? Sabe por que isso aqui está parecendo sarna? Nossa Senhora! Acho que é sarna mesmo. Não é não. Isso aqui é excesso de goiaba que eu comi. E eu não sei se você sabe. Eu como goiaba em cima de um poste. Eu aprendi essa técnica agora. Faça isso. A goiaba apanha um outro gosto. É uma delícia. Se você não tiver goiaba, compra uma lata de goiabada. Mas você tem que comer em cima do poste. Suba o poste, não usa escada não. Abraça o poste e vai subindo. Se alguém lhe perguntar: ô maluco, o que você está fazendo aí? Você diga assim, fala, eu vou comer goiaba.
E se a pessoa lhe dissesse, mas, ô maluco, isso aí não é pé de goiaba não, isso aí é um poste. Você fala, a goiaba é minha, eu como onde eu quiser. E suba, e coma. Porque às vezes a gente acha que isso é uma psicologia. Às vezes a gente acha que isso é uma brincadeira. Mas não se esqueça, a goiaba de fato é tua. Como também o poste é teu. Você é dono de si próprio. Não subestime as tuas capacidades. Não permita esta infelicidade. Bata no peito, erga a fronte, arregaça as mangas. Todos os mártires levados ao martírio, ao suplício, frontes erguidas, com fé em Deus e Jesus, confiantes de que não perderam a batalha, e sim a ganharam. Você não perdeu a batalha. Você está trabalhando para ganhar a batalha. Então não se preocupe com o que os outros pensem, com o que os outros digam. Seja você mesmo. Então, nós temos que entender, isso nós temos é com todo respeito, porque é uma forma de expressão, às vezes parece falta de educação, mas não. Nós temos que entender que, da mesma forma como as nebulosas um dia foram formadas, as galáxias também, de acordo com as mesmas matérias, os mesmos elementos constitutivos da nebulosa, os planetas e os sóis também foram criados com os mesmos elementos constitutivos. E que da mesma forma como as nebulosas e as galáxias um dia elas vão queimar vou usar esse termo, elas vão queimar, gastar toda a tua energia ao ponto de fazer assim, pum. O nosso planeta Terra também passará por essa fase um dia. Mas não pensemos que não vai dar tempo de você se casar, de você arrumar um namorado, uma namorada. Sabe por quê, meu bem? Isso vai acontecer daqui uns 300 bilhões de anos com a nossa Terra. Um dia a nossa Terra vai... Pum. Só que ao explodir, implodir e explodir, porque implodir é de dentro para fora e explodir, bam. Ao explodir todo o globo terrestre, nada mais acontece que uma desagregação das moléculas, onde todos os elementos os quais constitutiva retorna aos elementos de origem de onde um dia esses elementos foram retirados. Como um exemplo, o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é um planeta.
Podemos dizer que o nosso corpo físico é uma galáxia. Podemos dizer que o nosso corpo físico é uma nebulosa. E por que não? Podemos dizer que o nosso corpo físico também é um universo. É um universo. Só que se você não se compenetra com os olhos da alma, você não consegue entender por esse lado. Até porque o nosso corpo físico, ele é constituído de todos os elementos os quais existem aqui na Terra. O corpo físico nosso não é constituído de... Me desculpe. O nosso corpo físico não é constituído de elementos que se encontram na erraticidade, e sim de elementos que se encontram aqui no corpo físico. No entanto, se você analisar todos os elementos, praticamente 125, 126 elementos, começa lá com oxigênio, né? Hidrogênio, ferro, zinco, bório, e vai. Nosso corpo físico tem tudo isso. Tem todas essas propriedades. Só que quando o espírito deixa a matéria física, aí ocorre o óbito, não é? O que acontece? Começa um novo ciclo naquele corpo físico, o qual a alma deixou para trás. O que acontece? Ali um mundo taciturno, um mundo infinitesimal taciturno. O que é taciturno? Taciturno é um mundo infinitesimal, são os seres que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos da matéria. Nós só conseguimos enxergar esse mundo, esses seres taciturno, através do microscópio, porque é constituído de moléculas, células, né? E outros elementos. Então, o que acontece? Esse mundo infinitesimal, ele começa um novo ciclo de desagregação e separação de todos esses elementos, que inclusive retorna à natureza de Deus. Retorna à natureza de Deus. O que nós já dissemos aqui, que é preciso você entender, que pode ser que o teu corpo físico hoje possua elementos os quais foram utilizados nos teus antepassados. Porque é físico. Porque a providência divina, ela se utiliza-se do que há aqui no corpo físico. Então, a partir do momento que o teu pai e a tua mãe encontram-se no corpo físico, os elementos são físicos. O teu corpo físico vai ser físico. Espiritual é o teu perispírito e o teu espírito e os outros corpos espirituais. Então a Terra também passará um dia por esse processo de desagregação das moléculas, das partículas, das matérias constitutivas, né? Então nós vamos para o próximo vídeo. E vamos dar sequência ao próximo vídeo.